Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao espaço e parabenizar o IX pelos 15 anos. A história da OpenX se confunde muito com o IX. Acho que se não fosse o IX, a gente não estaria aqui hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma análise que a gente fez sobre IRR. Então, aqui são os tópicos que a gente vai comentar. Sobre o IRR, um dos principais objetos é o maintainer, né, que ele indica quem é a pessoa responsável por manter todos os outros registros. Então, aqui a gente tem alguns campos que são usados, que é o próprio nome do maintainer, o e-mail, em qual base que ele está registrado, a senha e os e-mails que vocês vão usar para receber as notificações. O outro objeto muito importante é o objeto com os prefixos que você vai registrar, que são as rotas, e os parâmetros mais importantes dele é exatamente a rota e qual que é o AS de origem daquela rota, que foi o que motivou a gente a fazer essa apresentação aqui hoje, foi algumas discrepâncias que a gente achou nesses registros. Como a gente viu ontem na apresentação do Felipe do Google e na apresentação do Léo da Globinet, né, registrado com as outras operadoras que você vai precisar liberar os seus prefixos, em outros IX que você vai participar, você precisa ter um objeto que agrega todas as outras rotas e outros objetos que você tem. Então, por exemplo, o nosso AS7, que também está lá registrado no PeeringDB, ele vai lá e fala, por exemplo, que os membros deles é o AS da própria OpenX, e a gente tem mais esse outro aqui, esse outro objeto, que também é um AS7, que vai agregar todos os nossos clientes. E a gente tem alguns outros parceiros que a gente tem só acordos de peering, que para ele não precisar de ficar liberando todos os prefixos dele, eu vou lá simplesmente incluo o objeto dele, que automaticamente, toda vez que ele fizer alguma alteração, já vai estar refletido aquilo dentro do nosso próprio AS7. Vou falar um pouquinho como é que é o processo de liberação de prefixos dentro da estrutura da OpenX hoje. Ela não é automatizada porque alguns dos nossos fornecedores não utilizam a liberação via o IRR. Então, como a gente tem que notificar eles, um processo manual, alguns por causa do ASPF, algum por causa do próprio fluxo deles que eles têm que liberar manualmente, então a gente não consegue automatizar esse processo. Mas, basicamente, a primeira coisa que a gente faz a gente cadastra o ASN e o ASPF daquele prefixo, né, dentro da nossa ferramenta, e hoje a gente faz pelo AS exatamente porque erro de digitação, às vezes a pessoa passava um bloco e o AS errado, então hoje a gente simplesmente cadastra somente o AS na nossa ferramenta e ela vai lá e consulta no RUIS quais são os prefixos referentes àquele ASN. Depois disso, a gente pega essas informações e consulta no RADB, ou numa outra base de IRR qualquer, e verifica se aqueles objetos já existem. Então, a gente evita de criar um objeto que ele é desnecessário. Então, por exemplo, muitas vezes o cara já foi cliente de alguma outra operadora que já criou aquele objeto para ele, então a gente não vai lá e cria ele desnecessariamente. A gente tem visto algumas operadoras que simplesmente você pedir para liberar o prefixo, elas nem consultam, elas já supõem que não existe, vai lá e cria. Então, fica acabando gerando redundância e registros desnecessários na base. Então, se a gente vê lá e existe ele com status OK proxy, daqui a pouco eu vou explicar o que a gente considera esses status, ele vai lá e atualiza o nosso AS7, incluindo aquele ASN. Se ele não existir, a gente vai lá e cria um registro do tipo proxy, para poder ele existir aquela rota registrada em algum lugar. Então, essa ferramenta nossa gera os templates para poder fazer a liberação na base, que a gente usa atualmente a AltDB, né, mas poderia fazer na TC ou qualquer outra base, e depois disso a gente atualiza e libera nos filtros dos clientes. Baseado nessa análise que a gente já fazia anteriormente, a gente conversando com o Douglas, a gente teve essa ideia de pegar todos os blocos, acho que até o Júlio que falou ontem, existe você consegue fazer o download de todos os prefixos com o CNPJ e os ASNs que estão alocados pelo registro BR. Então, a gente pegou esses prefixos e fez uma ferramenta parecida com o que a gente já usava para poder consultar, e a gente começou a pegar todos os AS e blocos do Brasil, processar eles e trazer algumas informações, para a gente conseguir analisar tudo isso. Essa ferramenta a gente está disponibilizando dentro do nosso site, nesse endereço aí, a gente disponibiliza, a gente processa isso todo dia, e a gente começou a salvar
o resultado dessa análise a gente deixou disponível lá para a gente conseguir ter uma série histórica e acompanhar como que está a evolução disso daí. A gente não vai disponibilizar essa ferramenta que faz essa consulta, porque ela é muito demorada e o processamento já está sendo feito. Então, não é necessário todo mundo ficar rodando o mesmo script para consultar lá o RADB para poder validar se aquilo existe ou não. Então, o resultado dessa ferramenta é um arquivinho CSV, mas aqui eu mostrei alguns exemplos dos status e de como que é a saída dessa ferramenta. Ele mostra lá, ele vai ter lá um campo lá que é o status, o prefixo, qual que é o AS, que é o dono daquele bloco, se ele existir na base RADB, com que origem que ele foi registrada e em qual das bases que ele é consultada. A gente fez essa consulta no RADB porque ela que é a mais importante, ela que agrega mais bases. E ela espelha todas as outras bases que são mais utilizadas. Então, se a gente registrar um prefixo no TC, ela vai aparecer no RADB. Se registrar no AutoDB, no BBO, e registrar em qualquer base, a gente consegue, consultando no RUIS lá do RADB, a gente consegue obter essas informações. Então, à medida que a gente foi discutindo, eu e o Douglas, sobre essa apresentação, a gente foi analisando e fazendo categorias para classificar aqueles prefixos. Então, no início, a gente basicamente tinha só o OK Proxy e o inválido, né? E depois a gente foi criando outras categorias para tentar refinar esse processo. Então, a primeira categoria, Not Found, a gente procurou no RADB aquele prefixo, ele não existe, não foi registrado por ninguém, né? Quando a gente considera ele OK, é porque ele foi registrado no RADB por um maintainer que ele tem esse formato, que é um maint-AS, e é o mesmo AS que é dono do bloco. Então, a gente consegue inferir pelo nome do maintainer que ele é daquele AS, então a gente faz a relação e, opa, esse cara é dele mesmo. Proxy, quando for um terceiro que registrou aquele bloco, mas ele está com a origem correta. Esse unneeded foi algo que a gente criou na semana passada, que a ideia é que é um bloco, um registro que ele é desnecessário, porque ele já existe um OK, então ele não precisa de existir nada. Vamos supor, eu liberei um bloco de um cliente que ele não tinha registro, eu fiz um proxy para ele. Mas passou um tempo, ele mesmo foi lá e criou aquele registro. Não precisa dele mais. Então, eu posso chegar, excluir e manter a base limpa. A gente criou essa classificação no recentemente também, porque a gente tem alguns maintainers que ele não tem o AS, ele só tem o nome. Então, pelo nome, eu não consigo saber se ele é um OK ou se ele é um proxy. Então, a gente colocou ele nessa classificação para não categorizar ele de uma maneira equivocada. E o grande tema aqui, na verdade, é sobre esses que a gente pegou inválidos, que a gente pegou uma quantidade muito grande. Então, aqui alguns exemplos das consultas que a gente fez, né? Então, a gente consultou, por exemplo, esse prefixo na semana passada, ele não existia no RADB. Então, ele vai ser categorizado como not found. Esse daqui, por exemplo, é um prefixo que a gente consultou, então a gente consultando ele no RUIS do registro BR, a origem desse bloco, o AS, é esse AS aqui, o 263444. Quando eu consulto aquele mesmo bloco no RADB, a origem dele está certa e o maintainer dele tem a ver com o AS. Então, a gente casou todas essas informações, a gente considera isso como um prefixo OK. Para a gente categorizar ele como proxy, então a gente procurou esse outro bloco, então a gente pegou o AS dele é esse AS, a origem aqui está correta, mas ele é mantido por um outro AS. Então, esse a gente considera ele como proxy. Esse que a gente considera ele como desnecessário, então, se a gente consulta esse bloco, ele está vendo, ele existe, ele é com esse AS, esse que a gente consultou, por exemplo, na base do TC, ele existe um objeto, ó, que a origem está certa e ele é mantido por pelo maintainer do próprio AS. Mas essa outra operadora foi e registrou esse aqui. Ele está incorreto? Não está, porque a origem está certa. Só que ele é desnecessário, porque o próprio dono do bloco já registrou. Então, não é necessário a gente ficar poluindo a base com esse tipo de bloco. Aqui é um que a gente considerou desconhecido, então eu procuro esse bloco, a origem dele está certa. Mas, está vendo, o maintainer dele tem um nome. Então, eu não consigo... Esse aqui, ele poderia ser caracterizado como OK, porque a origem está certa. Mas eu não consigo, só bater no olho no maintainer, categorizar ele como OK ou como proxy. Então, a gente fez essa categorização diferente. E aqui é os que são inválidos. Então, por exemplo, esse bloco, a origem dele é esse AS, mas ele foi registrado, se a gente consultar no RADB, ele foi registrado como se fosse de uma outra origem. Então, está divergente
a origem no RADB com quem é realmente o proprietário daquele bloco. Então, isso que a gente percebeu. Muitas vezes a operadora, a gente viu que alguns casos eram realmente falta de conhecimento, então quando ele ia registrar de um cliente, em vez dele registrar, de um cliente, em vez dele registrar como o AS correto, ele registrava como se fosse do AS do cliente, ele não pesquisava na base. Então, a gente fez um trabalho, nós vamos conseguir ver num gráfico ali, que a gente conseguiu dar uma limpada boa na base. Como a gente próprio viu lá, o objeto principal é o maintainer, então a gente é responsável pela manutenção daqueles registros. Então, lá dentro do AS da OpenX, uma vez por semana, a gente vai lá e procura na base se todos os nossos AS, dos nossos clientes, se eles ainda existem. Se não existe nenhum, ele como inválido ou como não encontrado, se ele não existir, a gente recria. Porque, por exemplo, quando eu fui liberar ele inicialmente, ele poderia existir como proxy. Mas como ele é proxy, não foi criado pelo dono, ele pode ter sido apagado nesse meio tempo. Então, uma vez por semana, a gente verifica se ele ainda existe. Se ele não existir, a gente vai lá e recria ele e passa a manter. E a gente passou a fazer recentemente, que é uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para a comunidade, a gente verifica se já existe ele com o status ok ou com o status inválido, mantido por mim. Se ele existir numa dessas duas condições, a gente vai lá e exclui. Que é aquele caso que a gente falou. Quando eu criei, ele não tinha nada, mas agora ele tem. Então, se ele tem, eu não preciso manter mais. Eu vou lá e arranco ele fora e deixo existir só o do próprio dono do AS. E uma vez por mês, a gente vai lá e a gente verifica se tem algum que está liberado, que não é cliente de cliente nosso mais, por exemplo, que ele falou, esse cara não tem a menor intenção, não vou fornecer banda para ele nunca mais. Então, a gente vai lá e limpa a base, porque a gente quer manter a base só realmente do que são os AS que a gente está realmente dentro do nosso cone. Então, aqui a gente vai mostrar algumas estatísticas de quando a gente começou a fazer essa análise. Então, quando a gente começou a fazer, esse foi o trabalho que o Douglas fez, ele foi ligando por os que tinham mais problemas, os AS que tinham mais problemas, e ele foi ligando e falou, olha, você está poluindo a base, porque você está registrando uma porrada de rota inválida. Então, a gente pegou que a quantidade de registros inválidos, que é o amarelo aqui, ele estava muito alto. E a gente vê que eles foram substituídos, basicamente, pelos proxy. Então, ou seja, eles removeram os objetos errados e recriaram os objetos de uma maneira correta. Então, aqui a gente tem a evolução de cada uma daquelas categorias com o passar do tempo. Então, a gente tem visto que, esse próximo slide aqui, para ficar mais fácil a visualização, eu tirei os que têm um maior volume. Então, a gente vê que os OK têm crescido, né? E à medida que os OKs têm crescido, os desnecessários têm aumentado também. Porque à medida que você começa a ter objetos OK, vai começar a ter os objetos desnecessários, as pessoas não têm apagado. Então, eles começam a aumentar de quantidade lá na base. Aqui a gente tem o total de todos os objetos dos AS brasileiros, né? Então, a gente tem o total de como a gente categorizou cada uma daqueles. Né? Então, a grande parte são de registros proxy, e depois os registros que são OK. Depois a gente separou por V4 e por V6, então, a gente tem uma quantidade muito grande de V4 que está inválido. Em V6, esse número já é bem menor. Então, acho que talvez aquela ideia nossa, no início era mais por a pessoa não saber como fazia, e ele fazia de qualquer jeito, ele pegava o bloco e liberava, e hoje em dia, como V6, também são menos blocos V6, né? Mas hoje em dia, como as pessoas estão mais maduras nesse processo, então a gente acredita que isso foi dado uma limpa. As bases mais usadas por esses prefixos nacionais, então, a maior parte está registrada dentro do RADB mesmo, né? Total pelas bases. Aí a gente pegou só os registros que são OK, ou seja, só os registros que são do próprio AS, e a grande parte deles estão registradas no TC, que é o IRR brasileiro. Então, o grosso do que está lá, do que a gente vê dos prefixos brasileiros que estão OK, são os que estão lá no TC. Né, em seguida pelo RADB, que já tem uma percentual bem menor. Aqui a gente olhando só por base, quais que são os prefixos, ou seja, os que são inválidos, então a maior parte está registrada no RADB. A gente criou algumas ferramentas para analisar aqueles dados, né, que a gente disponibilizou lá no GitHub, se vocês puderem contribuir. A ideia, hoje, ela são scripts que você baixa os dados e processa localmente, mas a ideia é que a gente crie uma interface web para poder fazer essa consulta de uma maneira mais fácil. Aqui a gente tem a descrição de o que alguns desses scripts fazem. Então, teve um que a gente usou para fazer esses rankings, essas estatísticas, então ele simplesmente processa aquele arquivo CSV e gera o que a gente usou para fazer esses gráficos.
E as ferramentas que requerem configuração, que vão ser as mais usadas, é essa que você consegue listar todos os seus objetos que você poderia excluir. Então, você vai lá e passa qual que é o seu maintainer e o arquivo, e ele vai te retornar todos os objetos que você pode excluir. E se quiser usar essa nossa ideia de você só gerar os objetos que não existem, essa ferramenta ele também vai gerar para você o templatezinho, ele vai consultar no RADB, se não existir aquele prefixo lá, ele retorna só o prefixo correto. Então, aqui, por exemplo, a gente fez o download da última checagem que foi feita. Essa checagem demora mais ou menos uns 45 minutos atualmente para fazer. Então, eu, por exemplo, mandei ele listar tudo que podia apagar, que o maintainer era o AS que era o maintainer da OpenX. Ele retornou esses dois objetos. Tá vendo? Ele já traz basicamente o template que você tem que pegar e colocar lá no e-mail para poder mandar para lá, para o AutoDBM lá, para ele poder já fazer a exclusão. Aqui é para a gente criar, por exemplo, os registros de um novo cliente. Então, eu posso passar uma lista de ASN, ele verifica o que existe e o que não existe, e já te retorna o template para você colocar e gerar os objetos. Vocês devem ter visto lá na hora que a gente estava mostrando as consultas, a gente faz esses alias aqui lá no Shell, que facilita muito essa questão da consulta. Então, por exemplo, a gente usa lá bruiz, ele usa só consulta direta no ruiz do registro BR. Então, a gente colocou isso aqui, que é algo que a gente usa bem no nosso dia a dia lá. E essa consulta aqui ela é interessante, que você consegue trazer todos os objetos que você mantém. Então, essa semana mesmo a gente teve um cliente que ele falou assim, eu estou pagando o RADB, mas eu tenho os objetos registrados lá no TC ainda. Como que eu faço para pagar tudo meu que está lá no TC? Aí, se você fizer essa consulta, por exemplo, lá, usando a base do TC, você vai conseguir ver todos os objetos que você mantém. Você vai lá e gera o script para poder apagar todo mundo. Então, aqui fica como link onde que está lá, a gente está salvando os arquivos CSV, o IRR Explorer, que também você consegue procurar por AS, por prefixo, por objetos, de maneira geral, e o BGP NetBR, que é onde fica a base do TC, que ele é interessante para o Brasil, que ele é integrado ao registro BR, então ele consegue já fazer os seus registros através de um wizard. Basicamente, você só vai ter que fazer depois o seu AS7, mas gerar as rotas, gerar o maintainer, tudo isso ele faz de uma maneira automática. Obrigado. Agora eu passo a palavra para o Douglas. Opa. Vocês pedem para o pessoal da projeção fazer a troca da tela? Bom, já vou começar agradecendo. Agradecer ao pessoal do X, parabenizar pelos 15 anos e, querendo ou não, meu ganha-pão sai uma parte daqui, porque a gente atende pessoas que dependem disso e o ciclo de produtivo que movimenta no Brasil é evidente. Não é esse aí, é um que está com Douglas 1410. Alguns devem estar pensando assim, tinha que ser o Douglas. Bom, antes, já vou adiantando alguma coisa, eu gostaria de agradecer, falar assim, o Renato, toda vez que ele falou assim, nós fizemos, o Douglas fez, é tudo mentira, na verdade quem fez foi tudo ele, e eu só dei algumas pitacas. Ele que desenvolveu o negócio todo, e eu só vim aqui para tacar fogo na galera, né? Contar um pouquinho da história, por que a gente começou a fazer isso? Acho que o ano passado eu vim aqui e fiz uma apresentação sobre como fazer a automatização de filtragem de prefixos com os seus peers, né? E eu fiz essa ferramenta, e ela é uma ferramenta baseada no BGP-Q3 e ela funciona muito bem. Mas, de repente, eu comecei a perceber que ela não estava funcionando adequadamente em determinados aspectos. E fui diagnosticar por quê. E, de repente, quando eu tirava alguns ASs, em vez de receber uma prefix list com, sei lá, 30, 40, 50 prefixos, eu comecei a receber 3.000 prefixos. E fui identificar por quê, e daí descobri que tinha alguns ASNs que estavam fazendo registros de maneira inadequada, como se eles estavam roubando para si os prefixos que não eram deles, registrando no IRR os prefixos como se fosse para si. E por que eles fazem isso, né? É porque quando você tenta, esse mesmo, isso aí. Bom, falar um pouquinho. Basicamente, a gente vai falar sobre quem está
muita coisa errada aqui, né? E antecipar um pouquinho, eu já estava antecipando sobre umas coisas. Tem uma coisa que eu sempre tenho falado nas últimas apresentações que eu faço, é que eu faço parte do BPF, tenho orgulho de fazer isso. Hoje, aqui nesse evento, a gente assinou a formalização do BPF, então, para a gente é um orgulho. Convido todos a participar. É um NOG, é um grupo de operadores de rede que gera documentação e orienta as pessoas para fazer uma internet melhor. Tá? Hoje eu trabalho numa empresa na EAI, que é uma empresa uma transit provider e vende telefonia. E uma das minhas ocupações é arranjar encrenca para tentar melhorar a internet no Brasil, que casa com as duas últimas coisas que eu acabei de falar. Certo? O que eu vim fazer aqui hoje? Tacar fogo no parquinho. O Renato, ele fez a parte bonita, ele é muito modesto para dizer que foi ele que fez tudo, mas foi ele que fez tudo, e eu peguei as informações que ele gerou e falei, isso aqui está muito errado. A gente estava trocando informações no chat e tal, falei, vamos achar um jeito de resolver isso aí. E eu agradeci o Renato antes, e tem um outro cara que eu quero agradecer também aqui publicamente, que é o João da Eletronet. E eu vou contar por que eu tenho que agradecer o João daqui a pouquinho. Tá? Bom, o que é um objeto route num IRR? É um objeto que define um prefixo e a quem ele está, quem deve ser o ASN de origem e quem é o maintainer dele. Certo? Se vocês olharem aqui, eu peguei especificamente o Brasil Central Educação, o ASN, como o Renato explicou, o sufixo do maintainer bate com a definição do ASN. Isso indica claramente que ele é um objeto não proxiado, é um objeto próprio. E tem uma característica muito interessante do TC, e é o único que eu sei que faz isso, que todos os objetos que estão dentro do TC são próprios, não tem nenhum proxiado. E isso faz com que o TC seja a base mais limpa de todos os IRRs que existem no mundo. Tá? Só um comentário. Ele tem muitas coisas que não são tão adequadas. Né? A usabilidade dele é bem restrita, mas nesse ponto ele é muito, muito robusto. Da análise que o Renato fez, algumas coisas a gente conseguiu identificar algumas coisas, e uma delas é o que foi olhado. Foi pego aquela lista de prefixos brasileiros, e foi consultado quantos são mantidos por cada maintainer, cada gerador de registro. Se a gente puder dar uma olhada ali, hoje dos registros que tem em todos os IRRs brasileiros, a gente tem como no top ali G8, Internexa, uma tal de Etilsalat, que é Emix, Emirates, Brasil Telecom, Concorp, Eletronet, Duran, e assim por diante. São todos nomes conhecidos de nós. Né? Isso faz algum sentido. Depois a gente foi olhar sobre os objetos proxiados. Os objetos proxiados, dá para dizer que é um mal necessário. Eu odeio objeto proxiado, mas como um ITP, eu sei que a gente não consegue viver sem criar eles. Porque o nosso cliente de AS, o cara lá da ponta, ele não quer saber, então a gente acaba tendo que criar os AS para ele, os registros de IRR para ele. E se você for olhar, mais ou menos bate com a mesma coisa. A quantidade de objetos que tem no slide anterior, tem objetos que são proxiados e tem objetos que não são proxiados. A diferença define uma coisa da outra. Dessa análise toda que foi feita, dos dados do dia 2 de dezembro, agora a gente começa a entrar na parte ruim, tá? São, por exemplo, objetos criados em IRRs pelo mundo, que aqui no caso, são os objetos desnecessários. Quem são os maintainers que mais geram objetos desnecessários? Aí a gente tem no topo a G8, Internexa, Concorp, Brasil Telecom, Eletronet, aí começa a cair significativamente. Top 3, e liderando bem lá em cima a G8. Por quê? Porque a G8 ela simplesmente usa a força bruta, ela registra no AltDB e no BBOY, como se fosse uma espécie de redundância, mas não tem sentido nenhum. É totalmente desnecessário porque as bases são replicadas entre si. A próxima parte ruim, e essa aqui que mais me indigna, foi aí que eu comecei a me incomodar realmente, são os objetos inválidos. O que acontece? São empresas que registram objetos, como o Renato comentou antes, como se fossem seus.
Por que eles fazem isso? Porque se você for lá e tentar criar um objeto proxiado de um prefixo que já existe, o RADB, o OutDB vai falar, não pode, já tem um objeto proxiado. Aí, para bypassar esse mecanismo de controle, eles registram como se fossem deles. Então, a gente chamou isso de sequestro de IRR, certo? É um bypass no controle. Isso faz com que os filtros de prefixo de todo mundo que usa o BGPQ3, o IRR Power Tools, fique todo bagunçado. Enfraquece a segurança na parte de segurança de roteamento. Sobrecarrega os processamentos das caixas nas convergências de análise de prefixo. Isso é muito ruim. E tem assim, nós temos a Internex em segundo lugar, a Dilnet, mas tem uma empresa, que é uma empresa que, se você for olhar em todos os prefixos, tem essa Etisalat Emix by China Telecom. Cara, eles pegaram praticamente todos os prefixos brasileiros e registraram como se fosse o AS deles. Tá? Eu já tentei, aqui está um exemplo, eles registram como se fosse, e são vários AS, na verdade, aqui está como 5270, mas tem uns outros tantos AS que eles usam meio que aleatórios, não sei se é o upstream deles, ou o downstream deles, não sei, eles simplesmente colocam lá e vão registrando loucamente. Isso faz um mal do caramba para toda a saúde da internet. E eu tentei contato com eles, fui ignorado, tem um amigo que tentou abrir ticket de suporte, também foi ignorado. Então, eu aproveito aqui para clamar a quem tiver contato com esse pessoal, ou até o RIR deles, se alguém puder encaminhar isso aí, para pedir que eles mudem essa conduta, porque ela é bastante inadequada. Né? Bom, eu vim aqui basicamente só para fazer essa provocação, especialmente com relação à questão dessa empresa, porque ela tem praticamente todos os prefixos brasileiros registrados como se fossem dela. Né? E agora eu vou voltar a falar um pouquinho sobre o João da Eletronet. Quando a gente começou a fazer essa análise, foi quando a gente começou a trocar uma ideia com o Renato, eu percebi que uma das empresas que estava gerando o prefixo erradamente era a Eletronet. A Eletronet, entre outros, tá? E a gente pegou a lista e eu passei a mão no telefone e fui ligando para as empresas. Vou falar um palavrão aqui, mas quase todas as empresas cagaram para mim, tá? Não deram a mínima. Quase todos que estão nessa lista aí cagaram para mim, não falaram, esse cara está louco. Consegui falar com o pessoal da Eletronet, de pronto eles falaram, não, vamos corrigir, vamos resolver, e eles arrumaram. Ainda tem algumas coisas para resolver, mas aquela curva descendente de prefixos errados que tem no gráfico que o Renato mostrou, são os prefixos que foram corrigidos da Eletronet. Então, o que acontece? Isso mostra, o que eu quero trazer como depoimento aqui, isso mostra que se a gente se conversar, se trocar informação e falar, pô, cara, vamos corrigir isso, funciona, a gente consegue melhorar a internet de uma maneira geral. Eu gostaria de agradecer de público aqui o João sobre isso. Tá? E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Tiago, por favor. Tiago Sérgio, da Noitec. Primeiro, Renato, Douglas, parabéns pela apresentação. Acho que é um assunto importante. Mas eu queria trazer duas perguntas, uma provocação e uma pergunta para entender também o motivo de vocês, principalmente do OpenX em fazer isso. Né? Sabendo que os AS são autônomos, né? E tem que, para ser AS, ele tem que cumprir várias etapas, várias premissas para que isso aconteça. E uma delas é operar a sua própria rede. Né? Então, o que levou, né, vocês a fazerem proxy para um operador de AS? Sabendo que tem várias empresas brasileiras que não fazem proxy e também prestam serviço de trânsito. Né? Qual que foi o motivador? É realmente para entender, né, isso. E o segundo ponto, a segunda pergunta é, qual vai ser a política para quando tiver o RPKI? O operador de ASN também não vai saber. Você vai falar, me dá as suas credenciais aqui que eu vou criar o ROA para você? Então, são esses dois pontos. O que nos motivou a fazer o proxy foi exatamente que tinha algumas liberações que a gente não conseguia fazer dessa outra forma. A gente via que, quando a gente migrou, tinha um dos nossos fornecedores de trânsito, que eles tinham registrado a maior parte dos nossos clientes. E a gente falou assim, eu prefiro a gente manter, porque se um dia a gente precisar de excluir, é mais fácil eu excluir do que
que os outros. Mas, basicamente, a gente criou o proxy porque era necessário liberar no TheKicks, liberar em algumas ferramentas. O próprio Google, por exemplo, agora já está fazendo esse pedido. Mas a nossa intenção é de tudo que a gente criou é limpar assim que necessário. A gente tomou isso. E a questão do RPKI, nós vamos... a questão do proxy, uma das coisas foi exatamente que tem muito cliente de cliente. Até que o nosso cliente a gente consegue criar, mas o cliente do cliente é uma barreira maior. E do RPKI a gente vai sofrer com isso também. E esperamos que a comunidade se conscientize e comece a entender e a operar isso. Mas a nossa intenção é a gente só manter os nossos próprios objetos, e mais de ninguém. Se me permite fazer uma complementação, um grande diferencial do RPKI é que é o seguinte, primeiro, não tem... os HEREs e NIRs não tem outra opção que não manter o RPKI. Até hoje, o registro BR não mantém um IRR. O TC não é do registro BR, certo? E a gente está, felizmente, agora, eu também parabenizo a equipe do NIC-BR, vamos ter o RPKI. E a pessoa que não tiver RPKI não vai ter internet. Não, os seus prefixos não vão andar. Então, vai fazer, como você mesmo disse, vai fazer parte das obrigações de um sistema autônomo manter o RPKI funcionando. E o que nos motivou, eu diria, eu não posso falar pelo OpenX, mas eu posso falar pelo meu empregador atual. O que nos motiva a fazer isso é entregar isso como um diferencial, talvez, certo? A gente sabe que a capacidade técnica de muitos dos ASNs é limitada, e sem isso também não funciona. Os filtros de prefixos não funcionam. A internet não funciona bem sem filtros de prefixos, e os filtros de prefixo não funcionam bem sem IRR. Empresas que não fazem filtros de prefixo baseado em IRR não são boas empresas. Eu afirmo isso claramente, tá? E o que a gente faz? A gente entrega isso como um serviço extra para os nossos clientes, com a responsabilidade de colocar somente se necessário e retirar assim que a relação comercial é estabelecida. Isso faz parte da responsabilidade, uma responsabilidade que a gente tomou para si. E é isso, basicamente é isso. Eu entendi, que a provocação está nesse ponto. A OpenX deixou bem claro, até foi uma maneira até defensiva dela, eu precisava liberar com algum provedor de trânsito, eu não tinha muito o que fazer. Mas se tudo que de tecnologia acontecer for necessário que o provedor de trânsito intervenha pelo cara, que é AS, a gente vai chegar em algum momento que não vai conseguir andar. Ou a própria intenção de fazer um serviço extra para o cara, como um serviço profissional. Às vezes a Emirates também teve a mesma ideia. Né? Vou fazer isso aqui para ajudar a galera aqui, vou registrar o meu nome. Então, era só para fazer essa provocação, realmente, que quem é AS tem que assumir para si a responsabilidade de ser AS. Né? E não esperar que o seu provedor faça isso de boa vontade, ou com valor agregado, e aí abre possibilidade de fazer errado. Né? E a gente tem esses problemas que vocês apresentaram aqui. Mas, obrigado pela resposta e parabéns de novo pela apresentação. Obrigado. Por favor. Oi, eu sou a Ayub, da Nova Cor. Eu tenho uma experiência um pouco diferente que vocês tiveram. É claro que eu não fiz como o Douglas fez, de fazer no atacado, eu fiz no varejo. Também tive a mesma dificuldade que a OpenX teve. Eu precisava atualizar meus filtros, precisava comunicar meus upstreams, e o meu downstream não tinha os registros RS, tive que fazer essa criação. Encontrei muitos sequestros de Orange, né? Algum outro sistema autônomo se dizia dono daquele prefixo, e alguns casos pior, diziam que eram blocos maiores, que não eram alocados para um único sistema autônomo. Então, encontrei entradas maiores, de barra 17, de barra 18, envolvendo múltiplos sistemas autônomos. Na experiência em que eu tive para essas intervenções, óbvio, foi no varejo, não nesse volume grande, o discurso que deu certo, eu consegui ser acolhido em todas as reclamações foi: eu sou o sistema autônomo tal, aqui está o screenshot que esse bloco é delegado para mim, pelo meu RIR, eu exijo que você tire essa entrada e eu preciso que você faça isso urgentemente. Em outros casos, como era meu downstream, eu colocava o e-mail dele em cópia e falava assim: olha, está em cópia carbono o e-mail que está no screenshot do RIS dizendo que esse bloco é do cara. Se qualquer coisa, ele vai reclamar. Por favor, faça essa remoção. Em questão de 1 ou 2 semanas, eu tive sucesso no varejo. Mas no atacado, muitos cagam e andam para esse tipo de demanda. Esquecem que a internet é feita pelos sistemas autônomos. Se você se recusa a atender uma demanda de um outro AS, você está quebrando a internet. Não é admissível, não é ético na nossa área não atender um outro NOC. Você não é obrigado a atender somente seu cliente. Todos que compõem a internet, que te acionarem, você é obrigado a atender. Aí está um exemplo de como isso quebra a internet. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Renato. Obrigado, Douglas.